a gente vai entrar numa seara conhecida como processamento de linguagem natural, beleza? Em português é PLN, tá bom? Mas em inglês é NLP. O que é NLP? É Natural Language Process, processamento de linguagem natural. É uma forma, é uma área, é uma vertente aqui da nossa inteligência artificial, na qual a gente desenvolve técnicas para manipular informações textuais, tudo bem? Então essa é uma das paradas que a gente faz aqui com PLN, que é manipular as informações que estão no formato de texto. Então, a partir de agora, nós que sempre estamos vendo aqui, na maioria dos casos aqui do Ciência dos Dados na prática, nós estamos utilizando as variáveis para criar ali a nossa máquina preditiva, e essas variáveis muitas vezes são saldos, são números. Hoje, a partir de agora, eu quero que você imagine que a gente vai utilizar textos. Tudo bem? Vamos embora? Vamos embora. É o seguinte, nós vamos importar uma biblioteca chamada RE, que é de Regular Expressions, né, de expressões regulares. Outro pacote chamado Stop Words, Word Tokenize, tudo pacotes de manipulação de texto, e eu vou explicar exatamente o que faz esse pacote na hora que a gente estiver utilizando, tá bom? Snowball Stemmer, tá bom? Count Vectorizer, e aí a partir de agora você já conhece, né, que aí é o Train Test Split, que a gente vai fazer a separação, a amostragem, né, dos dados de treino e os dados de teste, e vamos importar aqui o Navy Base, né, você viu aqui nas últimas aulas, eu trouxe um dicas e truques de ciência de dados, onde eu mostrei, apresentei para você o Navy Base, né, vi que te mostrei lá que tinha máquina preditiva que você poderia construir com algoritmo Gaussian Navy Base, multinomial Navy Base, Bernoulli Navy Base. Então hoje a gente vai utilizar aqui esses três para você, inclusive, fazer uma comparação daqueles que qual melhor constrói a máquina preditiva para você. Tranquilo? E, ademais, pacote para você verificar a acurácia. E esse Pickle, galera, é para fazer o salvamento do modelo. Olha só que interessante, um caso aqui bem interessante. Há alguns anos atrás, quando a gente não tinha esse tipo de trabalho, a ciência de dados não estava muito evoluída, a gente tinha um trabalho muito grande na hora de salvar a estrutura das nossas máquinas preditivas quando a gente utilizava esses algoritmos de machine learning mais novos, né, que estavam nascendo na época, né, tais como Random Forest, Decision Tree, por aí vai. Por quê? Porque antigamente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje no Python. Então imagina, eu construía lá uma máquina preditiva com Decision Tree, e depois eu tinha que dar um jeito de salvar ali o esquema lá de como que a árvore ia fazendo as suas quebras. E aí depois eu tinha que implementar essa parada lá no COBOL da vida, era uma loucura, galera. Então assim, era bem no trabalho de especificação do sistema ali pra gente organizar como que essa Decision Tree trabalhava, era, ó galera, loucura, beleza? E isso aí é muito caro pra instituição. Agora, galera, a gente tem pacotes aqui que nos ajudam. Eu chamo o pacote aqui, salva a minha máquina preditiva, depois se eu quiser, eu abro ali o meu pacote aqui, onde eu salvei a minha máquina preditiva e mando ele fazer o trabalho ali, as predições. Enfim, hoje está cada vez mais fácil, beleza? Tamo junto? Então é isso que a gente vai fazer com o Pickle. Eu vou salvar aqui a minha máquina preditiva, tá bom? Então, vou importar aqui os nossos pacotes para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E o banco de dados, eu já fiz aqui a importação, ele está aqui, ele é relativamente grande, tá, cientista de dados? Então eu já subi ele aqui para a gente não ter esse tempo, mas eu vou deixar ele disponível para você, que é o MDB Database, Dataset. Ele é bem grande, né, um banco de dados bem grandezinho assim, pelo menos demora um pouco aí para você fazer a importação, mais do que o normal, então fique tranquilo, é normal, isso aí, beleza? Então vamos lá conhecer esse banco de dados para você ver o que tem nele. Eu vou simplesmente importar com o read CSV do Pandas, vou te mostrar aqui o tamanho dele. Então a gente tem aqui cerca de 50 mil registros, tá bom? E duas colunas. Putz, Eduardo, você disse que é um banco de dados grande. É porque, galera, cada registro ele é um pedaço do chat, uma interação do chat. Então imagina lá, o cara número 0 foi lá e fez uma review, né, de uma manifestação aí com relação a um produto seu da sua empresa. Ele foi lá e escreveu, cara, esse produto assim, assim, assado. Então todo esse texto que esse cara escreveu vai ficar nesse registro 0. E aí, galera, é aí que tem um trabalho muito interessante que eu quero explicar para vocês já de cara, que é o seguinte, o sentimento, ele precisa ser anotado, o sentimento, ele precisa ser targeteado. O que é targeteado, Eduardo? Pelo amor de Deus, vai. Fala anotado que é melhor. Então tá bom, o sentimento precisa ser anotado. Como é que funciona isso? Galera,
Você está numa instituição e aí você está aí dentro do Banco do Brasil e você sabe quando o cara está falando bem ou quando o cara está falando mal do seu produto. Sim ou não é? Então, beleza. Então, o que vai acontecer? Você tem lá todo o chat e aí, galera, você, de certa forma, vai precisar ter um banco de dados já com o sentimento já pré-anotado para você construir a sua máquina preditiva. Como que isso pode ser feito? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, você tem 50 mil interações. Cara, olha só, isso leva tempo para fazer a interação. A gente tem áreas operacionais aí na empresa nas quais você pode passar ali, dividir esses 50 mil registros ali do seu chat para áreas específicas aí que são mais operacionais, está fazendo aí essa anotação, se é positiva ou se é negativa. Eduardo, tem de bulufas. Então, deixa eu explicar de novo. Olha só. Você tem lá a interação, beleza? Então, você tem lá a interação número 0. Aí o cliente foi lá e falou assim, cara, esse produto não é legal. Então, imagina que ele escreveu isso aqui, ó, esse produto não é legal. Olha só, se você tem 50 mil registros como esse aqui, fica pesado para uma pessoa fazer, não é? Então, as áreas operacionais podem fazer esse trabalho. Então, imagina que você tem lá uma área operacional que tem, sei lá, 200 pessoas. Pô, divide isso aqui por 200, dá, sei lá, 1000 para cada um. Fica muito mais fácil para cada uma dessas pessoas dizer, pô, esse cara aqui falou positivo. Ah, se é positivo, então eu coloco 0. Ah, é positivo, coloca 1. Ah, então esse cara aqui veio aqui, esse cara número 1 falou, não, esse aqui tá uma bosta, tá ruim pra caramba. Então, você vem aqui, não, ixi, isso aqui é 0, cara. Isso aqui é ou é negativo, né? Pode pedir pro cara escrever, não, esse sentimento aqui desse cara é negativo. Por que você tá me falando isso, Eduardo? Porque nós estamos falando de aprendizagem supervisionada aqui nesse caso. Nós vamos utilizar o algoritmo Navy Bayes. E a gente precisa ter já os dados separados, o sentimento real daquilo que vem a ser uma coisa positiva e daquilo que vem a ser uma coisa negativa. Estamos alinhados com relação a isso? Beleza? Isso é uma dúvida, galera, que, nossa senhora, é uma dúvida muito grande. Talvez a parte mais difícil do trabalho aqui seja a galera interpretar como que a gente vai montar o banco de dados para construir uma solução aqui de análise de sentimentos. Então, já parte já do início aqui agora sabendo que, se você for coletar 50 mil registros aqui para você construir uma máquina preditiva robusta, porque o seu negócio tem uma peculiaridade assim que fica difícil saber o que é positivo do que é negativo, cara, você vai precisar de gente para fazer a anotação que a gente chama, né? De colocar lá a label, se é positiva ou se é negativa. Tranquilo? Por quê? Porque aí a tua máquina preditiva vai aprender, né? Você já vai ter aqui os textos, a gente vai fazer uma série de atividades aqui de pré-processamento, vamos passar a máquina preditiva lá, passar o algoritmo para criar a máquina preditiva, e aí sim o algoritmo vai ali fazer o seu trabalho, a gente vai ver que a máquina preditiva vai aprender e você vai estar pronto para receber novas interações e aí, a partir de agora, isso tá de forma automatizada e você fazer um controle aí preventivo de como está a sua área aí no atendimento ao cliente, por exemplo. Tudo bem? Isso aqui é uma boa prática aí do trabalho quando a gente está visando sempre melhorias do nosso processo para atender de forma excelente o nosso cliente. Tudo bem? Beleza? Bora pra frente? Então, olha só, dataset bem simples, né? Vou abrir aqui algumas especificações bem rapidinho, só para você ver como é que é. Nós temos aqui 50 mil registros e só temos duas colunas, review e sentimento, e tudo aqui, claro, né, galera? Object, nós estamos falando de texto, tudo bem? Olha só, eu vou fazer uma contagem aqui no sentimento, que é o nosso target, né? Nosso target aqui, que é o sentimento. Então, nós temos aqui, ó, positivo 25 mil e negativo 25 mil. Tá, ó, balanceadíssimo, né? Nós temos aqui separado direitinho. A nossa máquina preditiva não vai ser tendenciosa, pelo menos com relação a essa questão, né? Que é de dizer se a máquina preditiva, se tem uma quantidade bem bacana aí de pessoas falando bem e de pessoas falando mal. Tranquilo? Então, bora dar uma olhada aqui só no primeiro registro, que é o registro 0. Eu vou trazer o registro número 0 para você ver o que está escrito. Tudo bem? Então, ó, eu vou copiar essa parada aqui e vou abrir uma nova aba aqui para você acompanhar direitinho o que está escrito. Eu vou abrir até o Google Tradutor aqui, já para a gente ler essa parada, se você tem dificuldade no inglês. Beleza? Então, olha só, isso aqui é o que está no 0, tá bom? Ó, isso aqui é o que está no 0. Presta atenção. Então, nós temos aqui, ó, 1761 palavras aqui dentro, tudo bem? Então, é um chat mesmo, é um espaço onde a pessoa escreve o que quer. Olha só que interessante, esse cara está falando o seguinte, ó,
Outros críticos mencionou que depois de assistir o episódio de Oz, você ficará viciado. Eles estão certos, pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. A primeira coisa que me impressionou foi a brutalidade das cenas de violência, que começam desde a palavra gol. Acredite em mim, esse não é um show para fracos de coração ou tímido. Então, galera, coincidentemente, eu não sei se você assistiu, mas esse cara aqui tá fazendo aqui, ó, crítica de uma série chamada Oz. Eu vou ver se eu acho aqui pra você, ó. Oz, cadeia, prisão. É uma série que mostra aí como é que é a galera aí num presídio. Olha aqui que interessante. Tá aqui, ó. E essa é a série aqui, ó. Eu lembro muito bem. E tem um bocado de gente lá. Tem umas gangues dentro. E aí eles brigam entre si dentro da cadeia. É muito doido, ó. Então tem a gangue dos latinos, dos italianos, dos arianos, dos negros, dos muçulmanos. Então é uma briga muito doida lá. Então o que esse cara tá falando aqui é exatamente qual é o sentimento dele com relação à série. Beleza? Então do mesmo jeito que ele poderia estar falando de um filme, de uma série, ele poderia estar falando do seu produto. Tá ligado aí como você consegue fazer esse depara? Então beleza. Então olha só, bora pra frente. Aqui eu peguei aqui o exemplo do que é o review. E aí galera, a partir de agora, a gente vai fazer todo um trabalho de pré-processamento pra gente conseguir dizer se o sentimento desse cara é um sentimento positivo ou um sentimento negativo. Tranquilo? Pra que isso mesmo, Eduardo? Porque imagina aí, se você já consegue ter isso de forma automatizada à medida que os clientes vão entrando em contato com a sua empresa. E aí você já vai anotando cada tipo de interação que está sendo feita com a sua empresa em real time. Cara, você tem ali a empresa na sua mão. Você sabe exatamente se o meio ali, se a área tática, né, se não só a área estratégica, mas se a área tática está fazendo o seu trabalho, né? Isso é muito bom, principalmente para as empresas que são grandes, que requerem ali um nível um pouco maior ali de supervisão, né? Então você trabalha ali na vice-presidência da empresa, você não está ali de cara a cara com o cliente, você não está vendo ali diretamente, você tem intermediários. Só que aí com o painel desse na mão, um painel de ciência de dados, você tem total controle ali de mostrar a situação real da empresa com relação aos clientes. Tranquilo?